CPI da Covid pede à revista Veja gravação da entrevista feita com Fábio Weingarten para confrontar com o depoimento do ex-secretário de comunicação de Jair Bolsonaro hoje na comissão. Por várias vezes, Weingarten desmentiu as falas publicadas na revista como sendo dele. O presidente da CPI chegou a interromper a sessão numa advertência ao depoente. Vamos conferir. O senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Você está me entendendo? Só por causa disso, não tem outra razão para você estar aqui. É baseado no que você falou. Você chamou o Pazuello de incompetente na revista. Você disse que a Pfizer tinha 5 escritórios de advocacia e o governo não tinha, estava perdido. É essa a única razão. Ninguém nem chamaria o senhor aqui. Não chamaríamos, não tinha por que chamá-lo. Então, o senador Renan está sendo muito claro, e aí eu peço até para as pessoas que apoiam o governo, ele não seria chamado, só foi chamado porque ele deu uma entrevista, ele se ofereceu para vir aqui. E aí ele está aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical, e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. Vossa Excelência exagerou na mentira. Vou suspender a reunião por 5 minutos e eu vou pedir para o advogado que está acompanhando conversa. Olha aqui, a publicidade que ele disse que tinha sido padrão. Está suspensa a reunião, está suspensa. Tá bom. Então, Depois eu falo, está suspensa a reunião. Na volta do intervalo, o relator Renan Calheiros chegou a mencionar a possibilidade do ex-secretário receber voz de prisão caso mentisse durante o depoimento. Fábio Weingarten entregou à comissão uma cópia da carta enviada pela Pfizer com a oferta de vacinas ao governo Jair Bolsonaro em setembro de 2020 e revelou que o documento ficou sem resposta. Vamos dar uma olhadinha. Vossa Excelência Vossa Senhoria falou desse número na entrevista. Não, o número eu nunca falei. O número eu nunca falei. A revista está mentindo? Não, está imprecisa? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nunca partiu de mim, em nenhuma reunião com a Pfizer, o volume de 70 milhões. As propostas da Pfizer, no começo da conversa, ela falava em irrisórias 500 mil vacinas. Segundo Vossa Senhoria, essa proposta foi formalizada por meio de uma carta, correto? Correto. Quando essa carta foi enviada? 12 de setembro. A carta é endereçada ao presidente da República, ela é endereçada ao gabinete do presidente, ela é endereçada ao ministro Paulo Guedes, ela é endereçada ao ministro da Saúde, acho que tem mais um no senador Randolfo. Ao senhor, com cópias ao senhor vice-presidente da República, Isso. Hamilton Mourão, ao ministro de Estado da Casa Civil, Walter Braga Neto, ao ministro de Estado da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ao ministro de Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, ao embaixador do Brasil para os Estados Unidos, senhor Nestor Foster. Perguntando se Vossa Excelência confirma o que disse a revista Veja, Até o que o 9, Ministério da Saúde sequer respondeu a carta. senador, até o 9 de novembro, ninguém havia respondido essa carta. E para comentar essas notícias, eu chamo agora o jornalista Gustavo Conde. Oi, Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Naama Nunes. Satisfação estar aqui mais uma vez do Bom para Todos. Saúdo aí a todos os internautas, telespectadores e ouvintes do coletivo da TVT, que é tão bonito. Obrigado mais uma vez pelo convite e por esse papo que a gente trava aqui toda quarta-feira. Eu que agradeço, Gustavo. Gustavo, dia quente hoje na CPI da Covid, não? Esse depoimento do Fábio Weingarten negando as declarações que ele deu para a revista Veja, acabou irritando ali o presidente da comissão, o relator da comissão. O Renan Calheiros chegou até a falar que ele poderia passar de testemunha para investigado se continuasse ali mentindo na CPI. Qual que é a sua avaliação sobre a participação dele hoje na CPI da Covid? Bom, primeiro dizer que os depoentes da CPI até aqui, né,
quando não tem medo de perder o cargo, tem medo de morrer, né? Porque a linguagem corporal do Weingarten é de quem realmente está assim com muito medo, porque quando se mexe com máfia, como é o caso do grupo de Bolsonaro, né, a coisa realmente assusta um pouco. O Barra Torres ontem já teve uma outra postura, mas ao mesmo tempo também com medo de perder o cargo presidente da Anvisa, porque ele poupou o Bolsonaro em todos os momentos. Você tem razão, esquentou o clima. Acho que é bom isso, é bom para que a gente possa, para que a CPI continue nesse procedimento de documentação da catástrofe que se abateu pelo Brasil na questão do enfrentamento à pandemia. Acho que o Weingarten deve estar profundamente arrependido de não ter feito como o Pazuello e fugido do depoimento a essa altura do campeonato, porque a gente percebe que ele está numa situação muito fragilizada, pode, inclusive, vir a ser preso, né? Porque a CPI tem essa prerrogativa aí em situações mais limite. Eu acho que a questão, né, tudo que essa entrevista para Veja, se a gente vê o presidente Omar Aziz sendo muito, inclusive eu diria até deselegante, né, para cima do depoente, muito incisivo, no sentido de falar, você nem estaria aqui se você não tivesse dado a entrevista para a Veja. Parece que eles já pediram a degravação da entrevista com a Veja e tudo mais. Eu acho que a CPI revela um pouco o nível de caos que tomou conta de tudo e de todos, das linguagens, das abordagens, da falta de respeito, o cinismo generalizado também de todas as frentes que a gente pode ver em Brasília. E vamos esperar. Eu acho que não tem muito o que dizer sobre o depoimento do Weingarten. Muitas das falas, quer dizer, o Weingarten como o Barra Torres sempre tentam escapar de acusar diretamente o presidente da República. Eu acho que a gente vai continuar nessa engrenagem por mais algum tempo, até que alguém quebre de uma vez essa lógica de blindagem ao Bolsonaro, né? Que através da intimidação faz com que os depoentes tenham muito medo de dizer algumas coisas diretamente. Vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas o que você acha deles terem pedido a gravação, né, dessa entrevista do Fábio Weingarten que ele deu para a revista Veja? Porque afinal eles estão pedindo material de um conteúdo jornalístico, né, para fazer parte ali da CPI. Qual que é a sua avaliação, Gustavo? Olha, eu acho que é um pouco reflexo do caos que eu te falei. Ninguém mais tem garantia de nada, se falou, se não falou. Você vê que eles não podem confiar na palavra do Weingarten. Eventualmente a revista Veja, não sei se eles vão poder, acho que isso vai ter de acionar algum tipo de legislação que eu não sei se é permitido, quer dizer, pegar de um veículo de informação uma gravação de uma entrevista, me parece que se aproxima um pouco daquelas histórias de lei de segurança nacional. Eu acho que não resolve na AMA a questão da gravação, porque tem as questões de tirar de contexto. Como linguista eu posso dizer isso facilmente, quer dizer, o Weingarten pode alegar que tiraram a frase do contexto e tudo mais, e entrar nesse circuito de ouvir para tentar depurar exatamente o que o depoente disse na entrevista. Eu acho que é um circuito que não tem, digamos, muito futuro, não. Acho que é mais interessante a CPI buscar outros depoentes que tenham a coragem de dizer as coisas que realmente aconteceram no governo. Agora, assim, ele não teve nem um pouco de pudor também em ir na CPI ali dizer que o governo desde sempre, desde o início da pandemia, produziu campanhas, né, peças de conscientização contra a Covid baseado na ciência. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, a gente viu, a gente acompanhou como jornalistas também, e assim, não teve nem um pouco, nem critério, né, para negar os fatos, para negar as informações. Ele falou que não chamou o Pazuello de incompetente também, eu vi aqui esse trecho, esse pedaço. Ele foi ali escondendo, se omitindo. É essa a sua avaliação, Gustavo? O que é interessante na AMA é que na Veja, aparentemente, ele teve um tom de denúncia e de indignação, né, e de arrependimento. E na CPI, parece que alguém deu um telefonema para ele e falou, olha assim, cuidado, meu querido, você não pode falar o que você quiser, não.
Então, a linguagem corporal dele é absolutamente de alguém que está sob algum tipo de ameaça. Eu acho que deveria ter outras instâncias também forenses para tentar abordar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que Bolsonaro e o seu núcleo mais duro, você vê que hoje aquela deputada, que eu sempre me esqueço o nome dela, apoiadora bolsonarista, ela tentou interromper a CPI. Teve de ser retirada dali para defender o Weingarten e tudo mais. Quer dizer, o governo está com medo, mas ele exerce essa pressão mafiosa em cima das pessoas que estão indo lá depor. Eu acho que isso é uma outra... Acho que a CPI deveria abrir um outro núcleo de investigação para tentar entender as pressões que estão chegando para os depoentes ali, porque é gravíssimo. A gente percebe que chega na CPI, o pessoal, a exceção do Mandetta e do Queiroga, absurdo, quer dizer, as pessoas falam, meu Deus, ele não conseguia dizer nada que comprometesse Bolsonaro. Já o Mandetta, como tem pretensões eleitorais, faz da CPI também um palanque. Então não é fácil, viu, Naama? Realmente, vamos ver, acho que eu estou aguardando, né? Hoje, como você disse, esquentou, mas eu acho que a CPI ainda vai pegar tração, ainda vai pegar algum tipo de ritmo que pode ajudar um pouco mais a eles esclarecerem as coisas do governo no quesito de enfrentamento à pandemia. A deputada que você se referia é a Carla Zambelli. Agora, Gustavo, isso. Agora, qual que é a sua avaliação sobre a participação? Você falou aí um pouco, mas sobre a sua avaliação da participação do ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, na semana passada. O Omar Aziz já disse que ele deve ser convocado novamente para depor, porque ele fugiu ali de alguns pontos polêmicos que a gente esperava que ele fosse responder, deu uma escorregada ali e deve voltar, então, a participar aí, a depor na CPI. Qual que é a sua avaliação sobre a participação do ministro da Saúde? Uma decepção, acaba se afogando pelas palavras também, como diz aquele ditado mineiro, né, que peixe morre pela boca, né? O problema é que esses peixões que estão indo na CPI, eles estão muito vacinados com essa questão de não dizerem nada que comprometa o chefe deles. O Barra Torres é emblemático também. Ele disse algumas coisas que o afastou de Bolsonaro, na concepção de aglomeração e tudo mais, quando foi pressionado por isso, mas sempre com cuidado, assim, que as pessoas só têm com gente que é mafiosa. Então, no caso do Queiroga, acho que a CPI deve insistir para que ele realmente retorne e para que ele possa dizer alguma coisa que faça sentido ao discurso de um ministro de Estado. Né? A gente percebe uma coisa que os arguidores da CPI não estão entrando nesse mérito, é que se é um ministro de Estado que fala como um secretário de quinta categoria, que não tem praticamente domínio sobre nenhum processo do ministério, quer dizer, isso já é evidente, já é uma prova de que o governo prevarica diante da questão do enfrentamento à pandemia. Eu acho que vamos esperar, né? Acho que falta uma assessoria. Eu sou muito crítico com a questão da qualidade das perguntas que são feitas na CPI e da qualidade da interpretação daquilo que os depoentes produzem ali. Eu acho que precisa de uma questão mais técnica para que a CPI possa sair dessa mesmice. Senão, faz o que o Bolsonaro está tentando que faça, que a CPI termine em nada, termine em pizza, e a gente só fique falando aqui 3 meses falando da CPI para acabar em nada e ele, ao contrário, se fortalecer. Isso já está acontecendo, viu? A última pesquisa que saiu já identificou a queda de erosão da popularidade do Bolsonaro. Agora, Gustavo, eu vou insistir um pouco mais nessa participação do Weingarten hoje ali na CPI, porque ele acabou confirmando, né, que ele fez reuniões para negociar a compra da vacina com a Pfizer, né? Logo na sequência, inclusive, o senador Renan Calheiros disse que com essa declaração ele estava produzindo provas contra o governo Bolsonaro, porque ele confirmava exatamente o que o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, disse na semana passada, de que existia um ministério paralelo aí para tratar da questão da Covid-19 no Brasil. Isso é muito grave, não é, Gustavo? É grave, eu concordo com você. Resta, como eu disse, resta saber se os senadores
se a relatoria e se o próprio jornalismo, a imprensa investigativa, crítica, independente, como a leitura que você está fazendo aqui, que para mim é perfeita, vai dar conta, vai dar seguimento a essa questão da má gestão da questão da pandemia e dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro. Você tem toda a razão, quer dizer, o Weingarten está entregando algumas coisas importantes hoje do governo, como foi entregue antes também pelo Barra Torres, pelo Mandetta, como você destacou. Agora tem que montar o quebra-cabeça, tem que fazer realmente funcionar não esperar só a relatoria daqui a 3 meses, porque daqui a 3 meses vai acontecer muita coisa ainda na AMA, a meu ver.